E aí galerinha, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá, gente, ó, aulinha com o professor Thiago sobre atmosfera e poluição. Gente, esse é o estudo dos gases da atmosfera e as poluições que esses gases podem causar na atmosfera, tá bom? Primeiro temos que entender o que é a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta. Essa camada de ar, pegando uma camada de ar seco aí, ela contém, na sua grande maioria, gás nitrogênio. Quase 80% do gás da atmosfera é nitrogênio. Depois oxigênio. Mas tem outros compostos também, ó, argônio, gás carbônico, neônio, hélio, ozônio. Todos esses gases, além de outros, tem mais gases aí que a gente não vai pôr, tá? Mas todos esses gases são importantes para o ar atmosférico. Olha que interessante, por que a gente não vive em outros planetas? Um dos motivos é esse, tá? Essa composição do ar atmosférico é necessária para que tenha vida, tá bom? Então, por exemplo, o gás carbônico. Gás carbônico, todo mundo fala, nossa, se tem gás carbônico na atmosfera, é poluente. Não. O gás carbônico não é poluente. Quando ele está na nossa atmosfera, ele é necessário. Quando se torna poluente? Gente, olha que interessante. A poluição atmosférica, ou a poluição de qualquer coisa, é a mudança na concentração desse, ou de qualquer um desses gases, ou de uma amostra de qualquer coisa, já presentes na atmosfera, a partir de ações humanas. Ou seja, essa poluição pode ser causada por um aumento da concentração desse gás na atmosfera, pode ser causada pela diminuição da concentração desse gás na atmosfera, isso tudo é poluição, desde que seja a partir de ações humanas. Por exemplo, uma queimada. Se acontece uma queimada, obviamente a queima vai gerar gás carbônico. Essa queimada que gera gás carbônico é considerada uma poluição? Não é considerada uma poluição. Ou melhor, depende. Se essa queimada foi causada a partir de uma ação humana, por exemplo, alguém foi e colocou fogo em algum lugar. Então, perto da sua casa, juntaram um pouco de folhas e botaram fogo naquelas folhas. Aí sim, é considerado uma poluição. Agora, se essa queimada foi causada por meios naturais, o ar estava muito seco, o ambiente estava muito quente e uma folha seca pegou fogo no meio de uma floresta e começou uma queimada que destruiu quase uma floresta inteira. Mesmo que tenha gerado muito gás carbônico, não é considerado uma poluição, porque não foi causada por uma ação humana. Tudo bem? Então vamos estudar essas poluições? Vamos começar estudando a parte da poluição metropolitana, ou seja, existem dois tipos. A metropolitana, que é para uma área específica do planeta. Essa poluição só vai acontecer naquele lugar e só vai impactar naquela região. E a poluição chamada de poluição planetária, que ela acontece em algumas regiões, mas impacta em problemas no planeta todo. Tá bom? Em regiões metropolitanas, a mais comum de se ver é o smog, que é a junção das palavras em inglês smoke mais fog. Tá bom? Então a junção de smoke mais fog, smoke é fumaça, fog é neblina. A junção dessas duas palavras gerou a palavra smog, que é uma poluição causada pela presença de dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio na atmosfera. Estou falando do ozônio na atmosfera aí, tá, gente? Não é o ozônio da camada de ozônio que a gente viu. E que a gente vai ver nessa aula também. Vapores de hidrocarbonetos, de alguns combustíveis que liberam hidrocarboneto, alguns materiais particulados. Isso tudo associado a uma situação específica meteorológica que dificulta a dispersão dos poluentes, faz surgir uma verdadeira nuvem de gotículas de água poluídas, ou seja, forma uma neblina poluente. A neblina comum, quando a gente vê, ela é branquinha, bonita, né? Mas, nesse caso, a neblina ela vai estar poluída com partículas sólidas, formando uma nuvem nessa situação, uma nuvem preta. Possivelmente vocês devem ter visto já uma situação dessa forma, tá bom, gente? Ou viram em alguns filmes, ou pode ter visto em regiões, se vocês viajaram para alguma região metropolitana, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo mesmo, tem muito smog na cidade de São Paulo. Então forma essa nuvem preta, essa nuvem de poluição. E o smog é um problema que só impacta essa região. Por quê? Porque você só vai passar mal, e o smog ele causa vários problemas respiratórios, você só vai passar mal se estiver nessa região. Então, São Paulo, lá na China tem muito disso, por causa da quantidade de pessoas que, consequentemente, tem uma quantidade muito grande de carros, consequentemente, tem uma quantidade muito grande de vapores desses combustíveis, e
de indústrias que produzem tanto os óxidos de nitrogênio quanto os óxidos de enxofre, produzem também o ozônio, tudo bem? Perto das 6 horas da tarde ou perto das 8 da manhã, na hora, principalmente das 6 horas da tarde, porque é um horário que é mais interessante para ter essa poluição, tá? E porque tem mais carros na rua, porque as indústrias produzindo estão a todo vapor e assim vai. Tem muito dessa poluição. Mas é só nessa região. Uma cidade do interior é mais complicado ter essa poluição, é mais difícil ter essa poluição. Agora, as poluições planetárias não. Tá bom? As poluições planetárias acontecem em qualquer lugar. Como que eu diminuo a poluição metropolitana? Uso de transporte coletivo para não ter muita quantidade de carro na rua. De preferência que esses transportes coletivos sejam veículos elétricos, para não ter queima de combustível fóssil, tá bom? Uso de combustíveis com baixo teor de compostos sulfurados e nitrogenados, ou seja, biocombustíveis, então substituindo os combustíveis fósseis, que é o terceiro item aí. Os usos de filtros adequados tanto nas chaminés industriais, nas chaminés hoje é obrigatório o uso de filtros que filtram os gases que causam essa poluição na forma de smog, e os carros também têm que ter uns catalisadores, é como se fosse um filtro no escapamento do carro, que também diminui a poluição da atmosfera, tá? Lembrando, o catalisador, por exemplo, do escapamento de veículo, ele não diminui a quantidade de gás carbônico na atmosfera, tá? Ou melhor, ele aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Mas para o smog, o gás carbônico não é um desses gases, tá? Não é um dos gases que causa o smog. Contrário da poluição metropolitana, a poluição planetária, ela causa um impacto no planeta todo. Então no planeta todo tem chuva ácida. E essa chuva ácida causada no planeta todo, ela é causada pela poluição de várias regiões, tá bom? Como funciona a chuva ácida? Lá, ó, tem a gota de água que está lá na nuvem. Ela absorve os óxidos ametálicos, os óxidos de caráter ácido, formando no final um ácido. Então aqui a gente está absorvendo o gás carbônico entra em contato com a água, essa água e gás carbônico formam um ácido carbônico que ele gera um ácido, H+. O pH desse caso, 5,6. Gente, toda chuva é ácida. Por que toda chuva é ácida? Porque existem 3 tipos de chuva. Em qualquer lugar do planeta, que a gente chama de chuva ácida comum, tem gás carbônico. Por quê? Na respiração de plantas, animais e qualquer coisa vai liberar gás carbônico. Esse gás carbônico reage com a água que está numa chuva, na água da nuvem, formando um ácido carbônico. Então toda a chuva do planeta é ácida. Beleza? Só que em lugares poluídos, além de ter esse ácido, também tem o enxofre liberado pelas indústrias ou até pela queima de combustíveis fósseis em carros. Esse enxofre liberado, ele reage com o oxigênio da atmosfera formando o SO2, tá bom? O SO2 reage com o oxigênio da atmosfera formando o SO3. E a indústria pode liberar já o SO2 e o SO3, já direto da chaminé também. O importante é que liberando enxofre ou SO2 vai chegar em trióxido de enxofre e SO3. E esse SO3 reage com a água, formando o ácido sulfúrico, um ácido muito forte. Além disso, também aumenta a quantidade de gás carbônico na atmosfera, fazendo com que tenha maior quantidade de ácido carbônico na chuva. Certo? Também libera os óxidos de nitrogênio na atmosfera. E esses óxidos de nitrogênio na atmosfera vão formar o N2O4. Tá bom, gente? Esse N2O4 também é no lugar poluído. Mas em um lugar que não é poluído, um lugar que tenha muito raio, mesmo que seja numa região super limpa, também pode acontecer uma chuva fortemente ácida. Por quê? Porque em lugares não poluídos, nós temos a reação de nitrogênio. Eu posso balancear essa reação 2 nitrogênio com oxigênio formando 2NO2, tá bom? 2 nitrogênio não, 2 oxigênios. Eu vou usar um N2. Vou reagir ele com 2 oxigênios para balancear a reação, formando 2NO2. Essa reação que acontece do nitrogênio já está na atmosfera. O oxigênio também já está na atmosfera. São os 2 principais gases da atmosfera, né? Na presença de raio, de relâmpago, de energia elétrica, ele pode formar o NO2. E esses 2 NO2, eles reagem formando o N2O4. Esse N2O4 ele reage com a água formando o ácido nitroso, que é o HNO2, e o ácido nítrico. O ácido nítrico é um ácido forte, então também causa uma chuva fortemente ácida, mesmo sendo uma região sem poluição nenhuma. Tudo bem? Outro problema ambiental é a intensificação do efeito estufa, tá bom, gente? O que é efeito estufa? O efeito estufa é isso aqui, ó. Em locais frios, para manter o ambiente, as plantas serem cultivadas nesses lugares frios, pode ser usada uma estufa. O que é uma estufa? É uma construção
de esquadrias metálicas e vidro no teto e em suas laterais, totalmente fechada por vidro. Esse vidro ele vai prender uma parte da energia solar lá dentro, porque a energia solar, a radiação solar vai entrar dentro desse lugar, já que ele é vidro, né? Entra dentro desse lugar, bate nas plantas ou no solo, ele é refletido, vai embora. Mas como tem vidro impedindo com que vá embora essa radiação, ela acaba ficando acumulada lá dentro. Desse jeito, aqui dentro fica uma estufa, ou seja, fica quentinho. Por isso que a gente usa o termo efeito estufa. Porque a nossa atmosfera tem uma grande quantidade de gases que também fazem a mesma função do vidro, que seguram a radiação solar dentro da nossa camada da atmosfera, fazendo com que nossa temperatura, o nosso ambiente fique agradável. Então o efeito estufa ele é necessário, tá bom, gente? Porque sem um efeito estufa, a nossa temperatura planetária média no planeta inteiro seria de menos 18 graus Celsius. Então no planeta inteiro estaria uma temperatura de menos 18 graus Celsius, a temperatura média. Teriam regiões do planeta que chegariam até menos 100 graus Celsius. Isso seria um impacto muito grande, pessoas não conseguiriam viver. Então é necessário o efeito estufa. Beleza? O problema é o agravamento do efeito estufa. Porque o agravamento, quanto maior a quantidade desses gases que causam o efeito estufa na atmosfera, mais quente fica a atmosfera. Tudo bem? Então mais quente fica o ambiente, causando um aquecimento global. Pensa, é como se vocês se cobrissem com uma coberta. Por que você se cobre com uma coberta? Para manter o calor lá dentro. O calor do seu corpo mantém você aquecido. Agora se eu colocar 2 cobertas, eu estou aumentando a quantidade de cobertas, está ficando mais quente lá dentro. Se eu colocar 3, fica mais quente ainda. Tá bom? O problema então é o agravamento do efeito estufa, causado pelo excesso, pela poluição com excesso de gases. Quais gases? Os principais causadores de efeito estufa, gás carbônico e gás metano. Tá? Também tem os óxidos, o monóxido de nitrogênio e alguns halocarbonos, tá bom? Mas principalmente os CO2, gás carbônico e o gás metano. O gás metano são os gases produzidos na pecuária, porque o gado ele acaba liberando nos seus gases gás metano. É de lá que é mais produzido e também no lixo. Tá? Então usinas nos lugares aí do aterro sanitário acaba produzindo gás metano. E o gás carbônico na queima de combustíveis fósseis, que vai fazer um aumento na concentração de gás carbônico que vai intensificar o efeito estufa. Aí que está o problema, porque a intensificação do efeito estufa causa o aquecimento global. Um outro problema planetário muito falado antigamente, que hoje não é tão falado, é a destruição da camada de ozônio. Por quê? A camada de ozônio é uma camada estratosférica, então ela está acima da nossa atmosfera, tá bom? Na alta atmosfera. Essa camada de ozônio, ela absorve parte da radiação ultravioleta vinda do Sol. Permite a passagem de parte, mas parte é absorvida, tá bom? Essa radiação ultravioleta é absorvida porque o ozônio, na camada estratosférica, que é a camada de ozônio, ele se transforma em oxigênio e o oxigênio se transforma em ozônio num ciclo. E nesse ciclo, tanto de ozônio para oxigênio quanto de oxigênio para ozônio, ocorre a absorção da radiação ultravioleta. Dessa forma, a quantidade da radiação ultravioleta que chega até nós é pequena. Tá? Mantendo esse equilíbrio, a quantidade fica pequena. O problema é que o uso de CFCs, eles catalisam a reação da decomposição do ozônio, diminuindo a quantidade de ozônio na estratosfera e aumentando, se diminui a quantidade de ozônio, diminui a absorção da radiação ultravioleta, fazendo com que entre mais ultravioleta para nós, o que vai causar doenças graves como câncer de pele. O uso de CFC que causava essa catalisação era usado principalmente em aerosóis. Por que era usado? Porque hoje eles estão sendo substituídos. O que não teve substituição do CFC ainda são equipamentos de refrigeração. Então na geladeira ou no ar-condicionado ainda tem CFCs, tá? Mas em quantidades bem menores, o que, né, não vai causar tanto problema para nós. Aqui os CFCs, ó. Então nós temos aqui o exemplo de um CFC. Então são clorofluorcarbonetos, ou seja, tem carbono, flúor e cloro, tá bom? O problema dos CFCs é a liberação do cloro, porque o cloro é o catalisador do ozônio, transformando o ozônio em oxigênio. E aí, se não tem ozônio, não tem proteção contra a radiação ultravioleta. Vamos aos exercícios? Olha lá, exercício 2. Ó, a explosão de uma plataforma de petróleo em frente à costa americana e o vazamento... Esse exercício do Enem, hein? E o vazamento de cerca de 1.000 barris de petróleo no mar provocaram um desastre ambiental. Uma das estratégias utilizadas pela guarda costeira para dissipar a mancha negra foi o recurso simples, botar fogo no petróleo.
A queima da mancha do petróleo para proteger a costa provocará seus próprios problemas ambientais, criando enormes nuvens de fumaças tóxicas e deixando resíduos no mar e no ar. Além da poluição das águas provocada pelo derramamento de petróleo, a queima do petróleo provoca poluição atmosférica, formando uma nuvem negra denominada fuligem, que é proveniente da combustão o quê? Bom, o petróleo é hidrocarboneto, então é da combustão do hidrocarboneto. Por quê? Completa ou incompleta? Incompleta, tá, gente? A completa produz gás carbônico. Para produzir a fuligem tem que ser a incompleta. Então, letra B. Exercício 3. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI um aumento da temperatura média do planeta entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em áreas que já têm enchentes e secas crônicas em áreas que já têm secas. Tudo bem? Esse aquecimento também provocará o derretimento ou desaparecimento de algumas geleiras, o que também acarretará no nível do mar, o aumento do nível dos oceanos, o que causará a inundação de certas áreas litorâneas. Algumas ilhas podem até desaparecer por causa disso, tá bom? Essas mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI provocarão o que, gente? Bom, como ele disse, vai aumentar enchentes em alguns lugares, vai deixar mais secas outros lugares, pode ter enchentes em lugares que não eram esperados para ter enchentes, pode ter secas em lugares que não eram esperados secas, então ele vai interferir nos processos cíclicos do ciclo da água. Já está falando, se vai ter mais enchente ou vai ter mais seca, está interferindo nesse processo do ciclo da água, tá bom? Exercício 4. O aquecimento global ocasionado pelo aumento do efeito estufa tem como uma das suas principais causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Então, ele libera átomos de carbono na atmosfera. Isso já vai me dar a resposta, hein? Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como gasolina e os óleos e o carvão, que libera gás carbônico para a atmosfera. Por outro lado, a produção do gás metano é um outro causador do efeito estufa. Está associada à pecuária e à degradação da matéria orgânica em aterros sanitários. Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Por quê? Gente, primeiro, o gás metano na pecuária, já falei para vocês, é o gás liberado pela vaca. Então, na hora que a vaca solta os seus gases, ela acaba liberando gás metano. Então, não tem como diminuir essa quantidade de gás metano. É necessário. E o gás carbônico, como é dito lá no comecinho do texto, ó, ele disponibiliza átomos de carbono na atmosfera. E esses átomos de carbono liberados na atmosfera é uma fonte de carbono, né, para os organismos fotossintetizantes. Então, para fazer a fotossíntese. Então, não tem por que eu tirar o gás carbônico da atmosfera. Eu não posso aumentar muito a quantidade de gás carbônico, mas não tem por que eu tirá-lo da atmosfera. Tá bom? Exercício 5. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio. Então, ó, a cidade é cruzada por um rio, porém esse rio é fonte para consumo e irrigação das lavouras de subsistência dessa região e para pesca. Então, eu não posso usar esse rio para obter energia. Tudo bem? Não tem como. Ele deseja instalar uma estação de energia aí. Eu não posso usar o rio, porque ele é usado tanto para consumo, quanto para irrigação, quanto para pesca. Porém, na região possui uma pequena extensão territorial, então uma região pequena, a incidência de solar é alta o ano todo. Então, que tipo de usina que eu vou usar, gente? A pergunta é essa, né? Qual forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município que vai causar um menor impacto ambiental? Energia solar, tá bom? Usado pela energia chamada de fotovoltaica. Porque tem muita incidência de sol aí, então a gente usa a energia solar. Encerrando nossa aula, exercício 8 do Enem também. O rótulo de um desodorante aerossol informa o consumidor que o produto possui em sua composição gás isobutano, butano e propano, dentre outras substâncias. Além dessa informação, o rótulo traz ainda a inscrição não contém CFC. As reações a seguir que ocorrem na estratosfera justificam a não utilização dos CFCs nesse desodorante. Então, é o que eu disse para vocês, o CFC ele destrói a camada de ozônio. A preocupação com as possíveis ameaças à camada de ozônio baseia-se na sua principal função, proteger a matéria viva na Terra dos efeitos prejudiciais dos raios solares ultravioleta.
A absorção dessa radiação ultravioleta pelo ozônio estratosférico é intensa o suficiente para eliminar boa parte da fração ultravioleta que é prejudicial à vida. Qual é a finalidade dos gases isobutano, butano e propano no aerosol? No aerossol, gente, substituir o CFC. Para isso que eu uso, tá bom? Esses gases. Eles são gases propelentes que substituem o CFC. E além disso, eles não reagem com o ozônio. Tá bom? Galerinha, espero que vocês tenham entendido. Beijinho no coração de vocês. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.